fechamento, né? E nós vamos falar um pouquinho, eu contar uma passagem da minha vida, que foi uma passagem muito interessante, tá? Tava lá em Campo Mourão, né? Tava lá em Campo Mourão e a gente estava assistindo, tá? Eu e toda a minha equipe, a gente estava assistindo uma palestra sobre robôs, tá? Era com uma especialista em robótica e automação lá da Holanda. Aí tava lá, né, ouvindo lá, né, a palestra em, em holandês, em Flamengo, né, com tradução simultânea para o português. Arrumaram lá uma pessoa que fazia a tradução. E aí, num dado momento, né, palestrante, né, falou o seguinte, estava falando sobre a inflexibilidade robótica. Então, ela pegou lá um exemplo das águas-vivas, né, e que as águas-vivas são verdadeiros robôs. Dado uma condição lá do ciclo da Lua, vão todas as águas-vivas lá, formam aí um círculo assim com milhões de águas-vivas, e cada uma solta de 3 a 5 milhões de gametas, né, na água, e lá se fecundam, e vai lá, 1% se fecunda, e desses 1%, provavelmente somente 1% chega à fase adulta, enfim, tá? Esse é o ciclo da água-viva. E ela está falando sobre a inflexibilidade robótica, não está falando sobre os robôs, está falando sobre um lance do seguinte, que o pato é um verdadeiro robô. Quando chega a época dele chocar ovo, se você colocar uma bola de bilhar, ele vai tentar chocar uma bola de bilhar. Nem que seja amarela, ela vai tentar chocar. E o mais interessante é que você não precisa colocar uma bola redondinha parecida com ovo. Você pode colocar para uma garrafa de plástico. Uma garrafa de plástico, ela vai tentar chocar. Né? Então, podemos dizer que muitas vezes a natureza se comporta como verdadeiros robôs. Tá? E aí, deixa eu te contar o que aconteceu lá. Então, essa é a parte importante. A parte importante foi a lição que eu tirei. Eu estava lá assistindo, né? E a gente mexe com bolsa. E o pessoal da minha equipe estava tudo lá em Campo Mourão assistindo a palestra. E uma moça que trabalhava lá com a gente, né, eu estava falando assim, né? Olha, eu vejo a inflexibilidade robótica, principalmente, como um grande problema. Aí uma moça me interrompeu e falou o seguinte, super novinha, lá, trabalhava na nossa equipe, falou, olha, Su, eu discordo disso. Por quê? Se a inflexibilidade robótica, ela não é um problema, ela é uma característica do sistema robótico. Eu fiquei pensando assim, eu até saí da sala. Aí a minha gente foi atrás de mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, olha, seguinte, eu acho que eu não sirvo mais para aprender. Porque esse pessoal que é jovem, eles aprendem muito mais rápido. Imagina, eu encontrando problema, né, em algo que é o quê? Que é a característica. Então aquilo não é um problema, aquilo é uma característica. Então se você vai mexer com robô, você aceita ou não aquilo lá. Você não é obrigado a entrar naquilo. Eu fiquei pensando, realmente, eu vou dar um tempinho aqui, vou me acalmar, depois eu volto lá. Mas eu fiquei chocado. Não pelo que a moça lá me falou. Eu fiquei chocado pela miopia que eu tinha em relação aos robôs. Então aí eu fico pensando, né? Então é assim, se algo é recorrente, para de ficar falando que aquilo é um problema. Cara, para de ficar falando que aquilo é um problema. Aquilo virou uma característica. E por que eu estou contando essa história, essa crônica aí da passagem da minha vida? Porque, assim, eu sou uma pessoa que tem uma memória, tá, para as coisas boas. Para aquilo que eu aprendi, eu tenho memória. Tá? Então, quando eu citei lá, assim, olha, quem me ensinou isso foi tal pessoa, porque eu tenho uma memória afetiva em relação às pessoas que me ensinam alguma coisa, que me ensinam algo que muda o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, que me faz tentar ser uma pessoa melhor, tá? E aquilo foi crucial. Aquela confrontação lá que a menina fez lá, falou assim, olha, isso não é um problema, isso é uma característica dos robôs. Cara, aquilo mudou bastante, pelo menos o meu jeito de encarar o, entre aspas, problema. E aí o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui, principalmente aqui nos grupos de Telegram, a quantidade de gente falando de isso é um absurdo, soltar uma informação no meio, né, do pregão. Gente, não aconteceu isso já umas 4, 5 vezes? Vira uma característica. Então a gente já sabe que perto do vencimento é uma característica. Então ou você faz o seguinte, ou você não joga jogo, ou quando você joga o jogo, você faz a rolagem antes, ou seja, não aguarda o momento final para fazer as rolagens. Tá? E já que ele tem esse prêmio de poder ter essa mega volatilidade ao longo do dia, isso se chama oportunidade. Imagina se você tivesse aquela vez que caiu aquela batelada lá, que foi lá para baixo,
Imagina se você tivesse, por exemplo, comprado em put. Tá? Então isso nos ensina, a gente tem que reportar, voltar aonde, né? A uma lição do professor Roxo. O que o professor Roxo fala? Seja sempre comprado, sempre vol comprada. Tá? Vol comprada custa caro. Até então custava caro. Você pagava um prêmio para carregar a compra de vol. Hoje já não é assim. Com as rolagens semanais, nós podemos, por exemplo, manter uma quantidade significativa de put de uma forma barata. Então esse é o grande lance hoje em dia. O grande lance, né? O que essas operações, essas grandes movimentações com a pé nos ensinam é o seguinte, cara. Uma das operações tem que ter preferencialmente o quê? Gama comprado. Tá? O problema é que gama comprado nos dá o quê? Custo de carrego. Só que a gente já viu que o custo de carrego na put é baratinho. Nós estamos vendo, olha, quanto que custa rolar a put de julho para agosto? Pô, custa 15 centavos. Então é 15 centavos por mês para você manter o quê? A sua possibilidade de enriquecer caso o mercado caia muito forte. Agora, sinceramente, essa puxada que deu, já não estava assim, todo mundo falando que iam distribuir, estavam ventilando distribuir a metade, 70%, metade, tá? Distribuir um pouco mais. Então essa alta foi normal pela notícia. Agora, será que realmente fazia diferença soltar essa notícia no meio do pregão ou no final do pregão? Olha, pode até ser que eticamente seria melhor soltar no final do pregão, blá 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 blá. Só que é o seguinte, nós já sabemos disso. Nós já vimos essa história antes. Aliás, lembram lá do pré-sal? No meio do pregão soltaram lá no notícia do pré-sal? Eu digo o seguinte, que aquilo foi uma bênção. Foi uma bênção aquilo lá. Sabe por quê? Porque se tivesse soltado no final do dia, no dia seguinte, muita gente ia amanhecer já quebrado. E como foi no meio do pregão, o que aconteceu? O cara começou a sofrer aquele gap lá, rasgou lá 15%, teve opção de 1, 2 centavos, virou 1,20, 1,30. Se não fosse no meio do pregão, se fosse no final do pregão e abrisse com aquele gap, a maioria já teria quebrado. E naquele momento teve gente lá que foi estopado pela corretora, mas pelo menos sobreviveu. Depois que o pessoal fez as contas lá, falou assim, cara, se tivesse virado o dia, eu teria quebrado. Não vou dizer, não sou a favor desse negócio de soltar notícia no meio do dia, tá? Mas a gente tem que parar de reclamar disso, porque já não é recorrente isso. Pronto, virou uma característica. Se é boa, ruim, se é legal, não vamos discutir isso. É uma característica. Então vamos lá, vai fazer operação? Cara, não deixa a ponta descasada. Não deixa. Você quer arriscar ficar rico numa operação dessa? Compra put. Compra put baratinho. Tá, quanto tá? 42,15. Tá, monta operações que você está mais put comprado. Aí uma coisa já aprendemos. Não pode ficar vendido em put. Na Petrobras, não. Tá, se você for fazer qualquer operação com put, esteja coberto. Porque o cara que não se cobre na put, uma hora, não sei quando, mas uma hora vai acabar quebrando. Porque geralmente o que acontece? Quando você vende put e ele tá longe, tá pauzinho, tá valendo 15 centavos, 10 centavos, você não vai zerar. Esse que é o problema, as pessoas não zeram, e aí corre aquele risco danado, e quando o mercado vem para baixo, o cara acaba sofrendo. Então tinha gente lá que não queria zerar aquela put do 40 lá no passado, né? Lá em o quê? Lá em março, né? em fevereiro, aí quando desabou, aí o cara aí começa a ficar com história em margem e tal. Então já que está virando uma característica, né? Esse tipo de, esse fato está ficando razoavelmente recorrente, poxa, a gente assume como um fato. Assume que isso pode acontecer a qualquer momento. Lá perto lá do dia 11, lá, sei lá, dia 3, sei lá, que dia que vai ser aí, os próximos dias vão sair os fatos relevantes. Cara, perto de lá, a gente já sabe, não fica operando, não fica exposto. Tá? Se for ficar exposto em call, né, já bota lá um ponto, ó, nesse ponto aqui eu vou estopar, por exemplo. Tá vendido em put, também determina um ponto de stop. O problema é que o ponto de stop de put pode ser um ponto dramático. Se o mercado começar a cair muito forte, não dá nem tempo para você estopar e o negócio desanda que você se arrebenta. Que nem o que aconteceu nessa última queda aí. Essa queda brutal que teve, o que as pessoas fizeram? As pessoas, né, que estavam lá vendido em pozinho de 15 centavos, 10 centavos, falam, não se fica vendido em pozinho. Tá? Se uma opção ela caiu para menos de 0,5%, 0,6% do valor do papel, compra de volta aquela opção, utiliza o lastro que ela tem para fazer outra operação. Faz um strangle long put, strangle long call, sei lá, faça alguma coisa, straddle long put, mas não fica vendido uma opção baratinha, porque não vale a pena. Tá? Porque você tem muito a perder, mas também não vale a pena você ficar muito comprado, porque uma opção pozinho comprado, ela queima, né? Ela sendo OTM, ela queima muito rápido. Então é melhor que você
for montar a posição para tentar ganhar na baixa agora, é melhor você vender aí, fazer um hedge assimétrico com put, porque aí pelo menos tem baixo custo de carrego, tá? E você pode rolar ele indefinidamente, tá? Teve uma operação que eu fiz lá no SOXL, né, lá nos Estados Unidos, tá? Cara, eu me lasquei. Eu me lasquei por quê? Porque quando eu montei a posição, estava 48 o papel. Ele foi até 30. Foi até 30 o papel. Arrebentou. Só que ele estava tudo travadinho. O que aconteceu? No pior momento mesmo, o ativo caindo 37% em relação ao ponto que eu montei, eu estava perdendo lá 12%. Então veja que pelo nível da alavancagem que estava, 12% até era pouquinho, o papel tinha caído 38%. Então essas operações, esse entendimento de como é importante você ter uma operação bem estruturada, é o que vai te salvar, é o que vai te dar perenidade aí nas suas operações. Porque se você não tiver com posições, pelo menos grande parte deles travado, e não tiver uma filosofia de redução de risco, o que acontece? A maioria das pessoas não tem filosofia de redução de risco. Eu falo, olha, esse negócio tá bom, vamos rolar reduzindo? Não, o cara não quer reduzir. O problema quando o cara não quer reduzir não é aquela operação em si, ele vai carregando esse risco para o resto da vida, e não é possível que daqui até o resto da vida um ativo não vá subir muito ou não vá cair muito, tá? A Vale foi a mesma coisa, o mercado estava subindo, fala, gente, olha, quem tem o papel vai vendendo um pouquinho no 80, vai vendendo um pouquinho no 85, né? Quer dizer, isso também é hedge. Porque se o papel está 85, você não quer vender ele, equivale a você estar comprando no 85. Você compra ele a Vale no 85, pois é, então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Tem um cidadão aqui que bastante interessante o comportamento dele. Ele tem todo o patrimônio dele em Petrobras, tá? Todo o patrimônio dele, tá? E aí eu falei para ele, quando o mercado começou a subir, mas ele tem 100%, não tem nada de renda fixa. 90%, você pega a lâmina dele, 97% em Petrobras. Aí ele vendeu, ele falou assim, vou vender uma call aqui do 42. Beleza, vendeu uma call do 42. Aí eu falei o seguinte, deixa exercer. A cara não quer deixar exercer. Não, porque aí vai me exercer, não sei o que. Eu falei, olha, eu no seu lugar, eu me preocuparia mais não em vender a Petrobras. Eu me preocuparia, não, assim, de ter que vender a Petrobras. Eu me preocuparia se a Petrobras voltasse para R$10. Porque todo o patrimônio da sua vida vai ter se desgastado em 75%. E é uma coisa interessante, parece que ele não se importa com isso. Ele tem medo de entregar Petro. Ele não tem medo que o mercado caia e ele perca 30%, 40% do seu patrimônio. Então realmente é algo assim de se pensar, por que as pessoas têm esse comportamento? Tá? Então a gente também tem que começar a mudar isso daí. E outra, operação com derivativos é o seguinte, só tem uma coisa que só pode acontecer duas coisas, ou dá lucro ou dá prejuízo. Deu lucro, você zera, ou rola embolsando dinheiro, tá? Deu prejuízo, você rola, você faz o hedge fazendo o quê? Fazendo com que o tempo esteja a seu favor. Se o tempo tiver conta, esquece, gente. Sempre que o tempo tiver conta, é uma questão de tempo você se quebrar. Lá na SOXL que eu montei, graças a Deus o tempo estava a favor, está dando mais uns $60 por dia. Ele deu aquela batidona, agora voltou. Ela não voltou em relação ao nível que eu montei. Deixa eu ver quanto está SOXL. SOXL. Então vamos lá. Ele está 37,24. O ponto que eu montei foi 48. Estamos falando que ele caiu já 21%. A carteira está perdendo 5%. Tá? Porque tamanho é o quê? É o time de quem? Teta, o valor do tempo, né, na operação, ele é tão grande, que acaba que qualquer passagem do tempo ele é favorável. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Se uma coisa está acontecendo toda hora, bom, toda hora não, né? Bom seria se cada 2, 3 dias tivesse essas notícias de uma puxadona para cima, uma puxadona para baixo. Por quê? Porque depois de uma batidona para baixo, é só você comprar call na linha do dinheiro. Depois de uma puxadona para cima, é só comprar put. Tá? Então vamos lá, dá uma puxadona para cima, você comprou um monte de put. Deu outra, você comprou um monte de put. Aí quando cai dobrado. Tá? E o que eu sempre falo, de um modo geral, os ativos, eles tendem a ser o quê? A ser estacionário em algum momento. Estacionário. Porque as empresas se maturam, né? Então tem que ser estacionário em algum momento. Não dá para ele ser só subindo ou só caindo. Não existe ativo assim. Em algum momento ele acaba caindo. Aconteceu com a Vale. Ela foi lá de 42 até 117 e depois não parou de cair. Foi até os 60, deu uma puxadona até 90 e pouco, depois ele voltou a cair. Então, quer dizer, o range da Vale é um range mais difícil, é um range que nós chamamos de ciclo heterólogo, que ele mexe muito rápido, né? Agora, a Petro, ela tem um ciclo, agora atualmente está com uma tendência muito forte por causa dos dividendos.
Ele deve pagar os dividendos, né? Deve descontar aí 2,80, 2,90 do seu strike e depois do seu valor, e depois ele tende a voltar. Então o que acontece com a Petro? Que a gente viu há mais ou menos 1 ano e meio. Paga o dividendo, tira do preço do valor do papel e depois dali a 4, 5 meses ele volta lá. Então a gente pode pensar que a máxima da Petro foi 42,95, logo ele vai voltar lá. Então vai tirar esse dividendo, daqui a pouco ele volta lá nos 42,95, pelo menos é o que tem acontecido recentemente. Então a gente já tem que se preparar para esse tipo de comportamento, de ele tirar o valor do dividendo da cotação e depois ele voltar lá. Então não adianta falar assim, mas não devia tirar da cotação. Tanto faz, né? O que importa é que o que acontece no dividendo? Você tem um dividendo lá, então quando você tira o dividendo, é que aquele valor do papel, uma parte continua no papel e outra vai para o seu bolso. Eu gosto de empresa que manda dinheiro para o bolso dos correntistas, dos seus investidores, tá bom? Cuidado com aquela narrativa de uns influencers meio idiotas, falam o seguinte, que você já viu aquele papo lá? É que quem olha para o dividendo é um olhar míope. Olha só como é que o pessoal fala. Para você, se o gestor da empresa está te pagando o dividendo, é porque ele não tem nada melhor para fazer com o dinheiro. Não, ele tem que pagar o dividendo porque a empresa está dando lucro. Está dando lucro. Imagina o cara incentivar, chegar a dizer que não precisa a empresa ter lucro para você comprar. Não, a empresa precisa ter lucro, precisa pagar dividendo. Pelo menos essa é a minha filosofia. Se você acredita que uma empresa pode viver sem dividendo, cara, boa sorte aí nas varejistas, nas de aviação, né? Boa sorte, gente, porque realmente nesses eu não invisto, tá bom? Então é isso aí, gente. Bora estudar, vencer o mercado. Aqui no primeiro link tem o curso base de opções. No segundo bloco de links é para quem está no plano imersão de opções, e no terceiro bloco quem está na sala mestre derivativo. No plano de imersão, por favor, assistam o Dica de Ouro das Opções, tá? É muito importante esse compiladinho. E tem um outro compilado que é Gabarito de Rolagem. Esse é fundamental também, tá? Fiz um esforço muito grande em compactar as aulas. A nossa psicóloga está me ajudando a formatar as aulas para elas ficarem mais compactas, para não ser tão cansativo de assistir. As nossas aulas tinham em média 13,5 minutos. Agora estão com uma média de 6,7 minutos mais ou menos. Então, vamos fazer um esforço, vamos estudar e vamos viver de mercado, tá bom, gente? E aqui deixa eu só tirar aqui para quem veio no treinamento presencial, pessoal aí, não pode jumbar, gente, não pode jumbar, tá bom? Então tá o pessoal aí, tá? Eles ficaram aí o dia inteiro, né, estudando, ficaram o dia inteiro aí. Eu fiquei aqui só na parte da manhã, depois tive que pegar o meu filho na escola, ele tá de recuperação, seguindo os passos do pai, claro, né, pegando todas as recuperações, não tá pegando todas, tá? Mas eu pegava todas as recuperações, ia para os conselhos de classe. Infelizmente, sei lá, né? Ele herdou essa parte do pai aí. Eu vou brigar com ele? Não, eu acho que ele passar pelas recuperações, ele já se sente mal, tá? Já não se sente muito bem. Tá? O que eu posso fazer é dar o apoio para ele, falar, olha, o papai está aqui do seu lado, independente se você fizer as coisas certas ou as coisas erradas, tá? Eu vou estar sempre do seu lado. Gostaria que você fizesse sempre as certas, tá? Porque se ele fizer errado e for punido por isso, só vai aumentar o sofrimento dele, tá bom, gente? Bom, eu sou desse jeito. Eu era desses caras, olha, eu falo assim, o tempo passa e a gente muda tanto que vocês não têm noção. Eu falo aqui que eu falo quando era jovem, mais novo, eu falo assim, quando tiver meu filho, eu vou botar ele na linha, não sei o quê. Porcaria nenhuma. Minha mãe até reclama, você é muito mole com as crianças. E quando eu era mais jovem, o que eu falava? Eu olhava uma moça assim na rua, que tinha um filho pedindo esmola lá para se alimentar, e a primeira coisa que eu pensava, que mulher irresponsável, como é que vai botar um filho no mundo nessas condições? Hoje eu já penso diferente. Se eu vejo uma pessoa assim, eu estou com tempo. Se eu não estou com tempo, eu dou um dinheirinho para comer um lanche. Se eu estou com tempo, eu vou lá no supermercado, compro lá um leite em pó, compro uma fruta, compro um bolacha, miojo, coisa não perecível. Porque eu fico pensando, tanta gente que dá um fim no seu filho antes dele nascer, né? E essa mulher, apesar de tudo, apesar das condições deploráveis, escolheu lutar pela vida do seu filho. Hoje a minha interpretação é diferente, assim como a minha interpretação sobre a inflexibilidade robótica. Eu achava que a inflexibilidade robótica, a automação que o robô tinha, era um problema. Hoje não, eu entendo que é uma característica. Soltar resultado, fato relevante no meio do pregão, eu no passado eu acharia ruim. É uma característica, ou você entra no jogo ou não entra. Qualquer coisa, você tem a Vale, tem a Bova, né, que estão menos sujeitos a isso. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e bora estudar para vencer o mercado. E é isso aí.